Pessoal, de novo. Nesse vídeo de agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o Hidromagic para fazer o planejamento das linhas de navegação de um levantamento batimétrico. Tá? É um processo relativamente simples, só precisam ter algumas coisas em mente. Então vamos ao vídeo. Bom, então vamos nessa aulinha agora ver como é que a gente planeja as linhas para um levantamento, tá? Então, primeira coisa, ele sempre abre um projeto, tá? Vamos fazer um projeto novo. Então, eu venho aqui, novo projeto, e aí ele sempre te pergunta essas coisas aqui, o nome do projeto. Então, eu vou colocar aula, neste caso, planejamento. Aula, planejamento, tá? Aí, aonde você vai salvar? Eu vou salvar aqui num lugarzinho diferente. Vocês escolham aí a pasta de vocês onde vocês querem salvar. E importante, o sistema de coordenadas. Então, o jeito mais a gente pode colocar aqui, depois que vocês começaram a usar, ele já começa a salvar aqui em recentemente usados, favoritos. Mas da primeira vez, a gente tem que achar o sistema de coordenadas que a gente vai usar aqui nessa lista. O mais indicado é usar o TM, tá? Porque o TM são coordenadas métricas e normalmente batimetrias desse tipo que a gente está falando, elas são batimetrias de áreas relativamente pequenas, centenas de metros, alguns quilômetros no máximo. Então, você usar coordenadas geográficas em graus, você vai estar, a diferença entre as coordenadas vão estar lá, sei lá, na sexta casa decimal, quinta, terceira casa decimal em graus, então é mais chato de trabalhar. Então é sempre legal trabalhar em metros, porque aí você consegue saber as distâncias entre as coisas. A gente costuma usar metros, tá? E normalmente, atualmente a CIRGAS 2000 é o sistema de coordenadas padrão, né? Que se utiliza no Brasil. Mas a maioria dos GPS ainda não tem, principalmente se for um GPS um pouquinho mais antigo, não for muito recente, não vai ter CIRGAS 2000. Só que o CIRGAS 2000, ele é quase irmão gêmeo do WGS 84, acho que é 2, 3 centímetros de diferença. Então a gente usa WGS 84, se for preciso depois transforma para CIRGAS. Tá? Então a gente tem que achar WGS 84 em UTM, a nossa zona aqui é 22 Sul, tem que sempre atentar para a zona que vocês estão trabalhando, né? Então a gente pode colocar aqui para procurar, ó, WGS 84. Aí a gente acha que nessa, deixa eu ver se eu colocar UTM ele já vai ficar, não. A gente acha que, ó, Antártica não é, Índia não é. Mundo, WGS 84, TM, zona 22 Sul, cadê? Embaixo. Aqui. Aí a gente pode colocar uma descrição. Aula de planejamento. Quem tá fazendo? Eu. Então a gente cria um projeto novo, tá? Criou o projeto novo, você vê que ele não... Quando tem alguma coisa dentro das pastinhas, tem o maisinho, tá? Do lado de fora. Tá mostrando tudo, só que não tá mostrando nada. Então, a primeira coisa a se fazer é adicionar um mapa, né? Então, vamos importar um mapinha. Deixa eu achar aqui um mapinha. Aqui tem um mapinha. Eu vou passar depois o mapinha para vocês, tá? Lembrando que tem que ser uma figura georreferenciada, independente do tipo de figura que for, do tipo de imagem, tem que ser georreferenciada e de preferência no mesmo sistema de coordenadas que vocês estão trabalhando, tá? Nesse caso, eu tô abrindo, é uma carta náutica aqui do estuário, a mesma que estava aberta antes. Aí ele sempre pergunta se você quer copiar para a pastinha do projeto. Eu gosto de deixar ali. Aí ele vai importar.
Essas cartas náuticas georreferenciadas, elas estão disponíveis no site da Marinha. Eu vou até botar no AVA o link. Só que vocês têm que lembrar que elas não estão em UTM lá no site da Marinha. Então, elas foram... Essa figura aqui foi transformada no ArcGIS. O QGIS também faz. A gente transforma para UTM para conseguir colocar aqui. Tá? Reparem que aqui embaixo, ó, ele mostra a posição do cursor. Então, dá para ter uma noção das posições, se estão certos. Tá? Aqui ele mostra o sistema de coordenadas, a projeção, e aqui o x e o y, ó, a unidade, a coordenada de onde está o cursor. Tá? Então, a nossa ideia hoje, agora é fazer o planejamento, né? Planejamento de linhas. Então, primeira coisa, você vai fazer a batimetria, você sabe da onde você vai fazer a batimetria. Eu resolvi fazer nessa aula para vocês aqui o Saco da Mangueira. É uma área relativamente grande, tá? Vamos fazer a batimetria do Saco da Mangueira, porque acho que vai ficar bonitinho as linhas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma batimetria, vai fazer o planejamento da batimetria, é definir a área, tá? E a gente vai definir a área para o programa criando uma boundary dessa aqui. Então, eu vou... Se já existisse um polígono definindo essa área, eu podia dar um add aqui. Aí eu podia adicionar. Ou eu poderia importar. Se eu tivesse os vértices num arquivo de texto, eu também poderia importar por aqui. Mas eu não tenho nada disso. Então, eu vou desenhar. Então, eu vou clicando e vou desenhar todo o contorno aqui do Saco da Mangueira. Eu preciso ser muito fiel aqui nos contorninhos. Então, vai depender muito do nível de detalhamento da sua batimetria. Se você vai chegar tão na borda, assim, dependendo da profundidade do lugar que você vai sondar. E se é possível, e se você precisa, se você quer chegar tão na borda, você vai ter que dar uma detalhada melhor nas bordas. No nosso caso, a gente não vai ter que detalhar tanto, assim. Então, eu vou passar meio que aqui assim. Vou dar uma retilinizada aqui nessa borda, porque ela é bem recortadinha, né? Então, eu vou fazer aqui o meu polígono. Porque a gente não vai navegar isso aqui. Certo? Quando eu terminar, eu clico com o botão direito. Eu vou clicando com o botão esquerdo para fazer os pontos. Terminei, clica com o botão direito. Aí ele vai abrir essa janela que tem todos os pontos. Se eu quiser colocar a elevação dos pontos, mas não precisa. Aqui eu posso dar um nome. Aqui eu vou colocar Saco da Mangueira. Aí ele já te passa o perímetro, a área. E a gente dá um okzinho. Tá aqui no nosso boundary. Ele não mudou o nome. Mas tudo bem. Boundary 1. Certo? A gente clica 2 vezes e ele dá um zoom para ela. Feita a área, definida a área, agora eu posso criar as minhas linhas, tá? Então, eu venho aqui em Sections, clico com o botão direito, Generate Sections. Aqui eu também tenho algumas possibilidades, tá? Eu poderia ter um DXF, que é um arquivo do AutoCAD, já com essas linhas, e aí eu importo. E eu tenho a possibilidade de gerar aqui mesmo, que é o que a gente vai fazer. O que ele faz? Primeira coisa que você tem que passar é a orientação das linhas, tá? 90 graus é na horizontal e 0 graus ou 180 é na vertical. Então, como que eu vou fazer? Normalmente, se as linhas da sondagem, o ideal é que você faça elas cortando as isóbatas, tá?
Então, as isóbatas estão paralelas no sentido, normalmente você faz as linhas na transversal, 90 graus das isóbatas. A gente vai fazer, aqui no Saco da Mangueira tem um canal que passa aqui por baixo da Ponte dos Franceses, então eu vou fazer mais ou menos nesse sentido aqui. Uns 45 graus, eu acho que 45 graus negativo ele vai entender. Menos 45, tá? Eu posso fazer também, se eu já tiver alguma linha criada, eu mandar criar ele na mesma direção que alguma linha que já existe, ou perpendicular a alguma linha que já existe, tá? Aí aqui, o intervalo, a distância entre linhas, então eu vou botar aqui 100 metros, e dentro de qual, ó, aqui ficou o Saco da Mangueira, ó, é um bug já do que a gente tá percebendo. E aqui, dentro de qual área, dentro de qual borda, né? E aí aqui eu posso, como que eu quero que eles chamem? Eu vou colocar a linha, o N desse negócio, tá? O prefixo do nome das linhas vai ser linha, e aí ele vai começar linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, tá? E aí, vou dar um ok, e ele gerou. Ó que beleza. Um monte de linhazinha paralela, igualmente espaçadas pra gente navegar. É importante também fazer o que a gente chama de linhas de verificação. O que são linhas de verificação? São algumas linhas perpendiculares às linhas de navegação principais, mas elas podem ser bem mais espaçadas, que a gente faz só pra... Porque quando a gente cruzar essas linhas, a gente tem que... As profundidades têm que bater. Então, vai melhorar a minha interpolação e vai... A gente consegue fazer... É uma medida que a gente consegue ter depois da diferença entre as medições da qualidade do dado que a gente está coletando. A gente chama de linhas de verificação. Então, olha, criou aqui todas as minhas linhas. Nossa, criou 96 linhas. Foi um monte de linha. Percebam que tem aqui, ó, linha 01A e 01B. Se a gente clicar 2 vezes, ele vai na linha, tá? Ele, quando é a linha, ela é cortada pela borda, ó. A linha 1 começou aqui e terminou aqui. A gente provavelmente nem faria, né? Aí ele separa, quando a linha tem um pedaço de borda no meio, que ela ficou separada em duas, aí fica a linha 1A e B. Nesse caso, ele só fez nessa. Tá? Então, a gente vai criar as linhas transversais. Então, volta aqui, Generate Sections de novo. E aí, aqui, qual que é a direção dessas linhas? Elas vão ser perpendiculares às linhas que eu gerei. Tá? Qual que é o distanciamento? Vamos botar 500 metros. E dentro de qual borda? Da mesma borda que eu tô trabalhando. Tá? E aí, qual que é o prefixo? Aí eu coloco verificação. Verif. Aí ele vai gerar. Aí tá aqui minha gradezinha linda no Saco da Mangueira. Tá? Feito isso, o que eu preciso fazer agora para fazer meu levantamento? Ó, vamos só ver as linhas lá embaixo. Aqui, ó. Ele criou verif. Um A, um B é a mesma coisa, porque ele quebrou ela em duas. Aí 2, 3, 4 até o 7. Certo? Tendo as minhas linhas navegadas, o que eu preciso fazer para começar a fazer minha sondagem? Agora eu vou pro barco. Vou levar todo o meu equipamento pro barco e vou montar. Eu posso montar isso aqui antes, mas eu já coloco o transdutor na água, já meço ali qual que é a distância que a face do transdutor ficou da superfície da água, instalo o meu sensor de movimento, vejo qual que é as distâncias, os offsets do meu sensor de movimento, plugo tudo. Normalmente, ou os plugs são USB ou são porta paralela. Porta paralela não, porta com. E aí, a gente vai inserir os nossos equipamentos aqui, tá? Esses equipamentos náuticos, eles usam um protocolo de comunicação que chama NEMEA 0183. O que é isso? É a maneira como
eles passam os dados, tá? Eles deem uma buscada na internet, quem se interessar sobre isso, sobre protocolo de comunicação, como é que os equipamentos mandam os dados e tal, dá uma buscada na internet sobre protocolo NEMEA 0183, tá? O que é esse protocolo? São regras que dizem como que cada equipamento tá passando vai mostrar os seus dados, vai passar os seus dados para o computador, que aí os softwares conseguem entender esses dados e decifrar o que está vindo, tá? Então, eles são meio padrões. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos adicionar, ó. E aí, quando a gente dá um adicionar, ele manda escolha o seu instrumento, escolha seu device. E aí, tem um monte de coisa. Aqui já tem vários específicos, ó. De várias marcas. Airmar, EcoRange, isso é um ecobatímetro. Outro ecobatímetro de outra marca diferente, Blue Robotics, ó, C-System, interface para dragagem. Aí tem vários, ó. Várias coisas. E tem, ó, Ecologger, Garmin, Geodimer, Higgs, tem várias marcas. E tem um que é o nosso... Aqui, ó, South EcoSounders Plugin for Hydromagic. Mas tem mais um, site TGE EcoSounder. É esse aqui que ele é feito específico para pro nosso eco. Ele sabe exatamente como que o nosso eco manda os dados, quais esses dados. Então, a gente já escolhe aqui que já fica tudo check. Tá? Aí aqui, ó, com o tipo de conexão que a Portacom é porta serial, né? Normalmente, mas a gente tem alguns equipamentos que também se comunicam por cabo de rede, né, por TCP/IP. Mas normalmente aqui é serial. Aí qual é a porta? Não tenho nenhuma coisa serial plugada aqui no meu computador, por isso não tá aparecendo. Mas aí aqui aparece, se eu tiver 3 equipamentos, provavelmente vai ter 3 portas aqui, eu escolho qual que é a do ecobatímetro. Aí aqui, qual que é a velocidade que ele trabalha, que isso você seta no ecobatímetro, e aí você coloca aqui. E o formato também é setado no ecobatímetro, e você coloca aqui qual que tá setado. E aí dá um OK. Se tivesse plugado e ligado, o que ia aparecer? Ele ia habilitar todos esses botõezinhos aqui, e eu ia vir aqui nesse monitor e abrir uma janelinha mostrando tudo que está recebendo, um arquivo de texto correndo, todas as informações que está sendo recebida da minha EcoSonda, tá? Aí eu ia conseguir ver se estava chegando tudo legal, tá? Como não tá esse vermelhinho, ia ficar um verdinho aqui. Mas a gente precisa também, no mínimo, colocar também o nosso GPS, né? E aí vou mostrar para vocês uma outra maneira. Tá, eu tenho uma EcoSonda diferentona, que esses caras aí não tem um plugin específico. Porque tem várias, mas não tem todas do mundo. Né? Todos os equipamentos que eu poderia ligar aqui. Tem muita coisa que eu poderia ligar aqui. Então, o que eu posso usar? Posso usar um desses, ó, que eles chamam NEMEA 0183 padrão. Aí eu escolho um deles. Tá? Aí a mesma coisa, ó, eu digo qual que é o tipo de conexão, qual que é a porta, a velocidade, o formato, e aí eu tenho uma coisinha a mais aqui, ó, que é selecionar as sentenças. O que são as sentenças? São sentenças são essas siglas aqui, que cada uma tem um significado. Por exemplo, se eu estiver pegando o sistema de correção do GPS, a sigla que vai vir antes é GGA. É assim que funciona o NEMEA. Ele bota uma sigla que significa o que está vindo depois dela e depois vem o dado. Ó, o dado de batimetria, ó, o dado já corrigido com o offset do transdutor é DBS. Então vem DBS e depois vem a profundidade. A profundidade sem a correção, a profundidade do transdutor é DBT. Vem DBT e depois profundidade. Então, aqui eu escolho quais são as sentenças que esse equipamento que eu estou colocando aqui nesse genérico vão passar pro computador.
Nesse caso, eu estaria colocando o meu GPS. Então, não vai ter sentença de batimetria, tá? E nem sentença de sensor de movimentos. Vai ter só as sentenças do GPS. E mesmo assim, eu posso escolher quais eu quero. Não precisa ser todas essas, tá? Tem problema eu deixar tudo clicado? Não tem. Não tem problema. Por quê? Porque o equipamento não estiver mandando, simplesmente vai ficar em branco, vai ficar sem dado e ele vai ignorar, tá? Mas se você sabe exatamente o que você quer, você pode deixar. Por exemplo, o que é importante colocar? Hora e data, muito importante. Velocidade de navegação e o track é legal. Posição, né? É muito importante, que é o GLL. O sistema de correção, se tá RTK, se tá DGPS, se tá só GPS, é legal também colocar. Quantos satélites? Aí aqui é um específico para um Trimble, para um GPS da Trimble. E aí, se você vai monitorar coisa de satélite, de qualidade de dados, é legal colocar também, tá? Então, você deixa clicado aqueles que você quer. Né? Vamos ver, ó, data, hora, satélites ativos, satélites na vista, o sistema de correção e a posição, né? No mínimo, e ó, o track. Aí a gente deixa o que a gente quer e dá um ok. Se a gente vai... se tem alguma latência, demora algum tempo em milissegundos para ter a comunicação, mas no GPS não tem, e dá um okzão, e aí ele vai entender. E eu posso fazer a mesma coisa para um sensor de movimento. Posso pegar... Aí por isso que ele tem vários, ó, porque eu posso ter pelo menos no mínimo 4 aqui, ó, genéricos eu consigo colocar. Eu já usei o 1 para o GPS, agora eu vou usar o 2 para o meu sensor de movimento. Aí eu deixo só aqui, ó, as do sensor de movimento clicadas. Heading e atitude, né? Então, aí ok. Tá montado o meu barquinho. Nesse ponto, a gente pode conferir aqui. Lá no nosso Navigation Data, lembram desse menuzinho? Se as informações que estão chegando estão coerentes. O barco tá parado, a velocidade tem que estar parada, tem que estar zero ou muito próximo disso. A posição tem que estar coerente. A profundidade tem que estar coerente. Tá? A variação aqui do motion sensor também tem que estar coerente. Ah, esqueci. A gente não pode esquecer de colocar aqui, ó, calibration, tá? Que é a distância, os offsets. Offset do transdutor, que é o mais comum a gente fazer isso. O barco paradinho, a gente vai lá, mede quanto que o transdutor tá embaixo da água e coloca aqui. Estamos usando sensor de movimento, né? Então, a gente coloca aqui. Qual que é os offsets? Na altura, com relação à coluna ao zero, né? Da superfície da água. E aqui, se ele está inclinado, os ângulos de que ele está inclinado, onde ele está instalado, tá? E aqui, o grau de abertura, os graus de abertura do nosso transdutor, ó, na alta frequência e na baixa frequência, tá? Não precisa colocar, mas é legal, tá? Se a gente tá usando GPS ou bússola, a gente vai usar norte verdadeiro ou norte magnético. Normalmente, deixa no norte verdadeiro, certo? Aí aqui a gente colocaria, por exemplo, tá meio metro de distância. Aí você coloca aqui meio metro, tá? Aqui a gente tá usando RTK para monitorar a maré? Não, não estamos usando o RTK para monitorar a maré. Então a gente vai deixar aqui isso aqui sem nada, certo? Aí sim, feito isso, a gente vê se tá tudo certinho aqui nos nossos dados de navegação, certo? A gente tem... E aí aqui, ó, a gente pode selecionar o que a gente quer ver aqui. Por exemplo,
Ah, não tô usando sensor de movimento. Então não faz sentido eu mostrar aqui os dados do sensor de movimento, que não vai aparecer nada. Não tô monitorando maré, então não faz sentido eu mostrar maré, né? Então, aí ele diminui aqui as coisas que estão nessa janelinha. Posso também aumentar a fonte, diminuir a fonte, tá? Dependendo, se eu quero ver de mais de longe, o monitor não tá muito perto de onde eu tô, eu quero ficar vendo de longe, eu aumento a fonte, ou eu diminuo a fonte. Certo? Feito isso, tá tudo certo, tudo montado, tudo... Só dá um record, start recording. Vou botar aqui. Record sounding. Pá. Começou a gravar. Tá gravando. Percebam que aqui, ó, aqui embaixo, ó, ele tá te dizendo qual que é o arquivo que ele tá gravando, ó, RAW 0001. Tá. Aí tá. Terminei uma linha. Parei de gravar. Entrei na outra linha e comecei a gravar de novo. RAW 002. E assim você vai navegando todas as suas linhas, tá? Como eu não tenho GPS, não tenho nada, ele não tá mostrando. Mas ele vai mostrar, quando a gente tá navegando, quando ele pega o GPS, ele já cria ele bota um barquinho aqui, um desenho que a gente consegue até escolher lá nas opções. E vai mostrando aonde que esse barquinho tá. Aí o legal é tu vai dar um zoom bem legal aqui, teu barquinho, aí você vai navegando em cima das tuas linhas, certo? E aí aqui vai mostrando se você tá muito fora, ele identifica qual linha você tá. Se você tá muito fora, muito para esquerda ou muito para direita da linha que você planejou. E assim você segue e faz todas as linhas, tá? Aí, ó, eu não tenho nada conectado, mas ele criou, ó, os arquivos. Criou 2 arquivos. Mas que estão vazios porque eu não tenho nenhum equipamento conectado aqui agora. Certo, pessoal? Então, como é que a gente faz o planejamento e aquisição dos dados usando o Hydromagic?